a mente e o corpo estão permanentemente conectados e cada vez mais. E, portanto, existem imensas doenças físicas que têm origem ou que são agravadas por questões emocionais. E enquanto não atendermos às questões emocionais, também não vamos conseguir resolver as questões físicas. Falei, por exemplo. Bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. Hoje vamos ter uma convidada muito especial. Temos aqui a psicóloga Ana Rita e vamos falar sobre um tópico muito importante para os dias de hoje, que é a ansiedade. Olá Ana, tudo bem contigo? Olá, bom dia, tudo bem? Contigo também? Está tudo bem. Vamos então falar aqui deste tópico que eu acho que é muito importante. Então, especialmente nesta altura, nestes últimos 2 anos, temos pandemias, agora uma guerra. Acho que é muito importante sabermos lidar com a ansiedade. E por isso, olha, queria começar mesmo com a base das bases, que é sabermos o que é a ansiedade, especialmente porque é uma coisa que se fala tanto hoje em dia, não é? E que acho que convém percebermos ao certo o que é que realmente define a ansiedade. Para começar, obrigada pelo convite e ainda bem que é para falar de um assunto tão Sim, interessante, a ansiedade, e tão atual ao mesmo tempo, não é? Já há muito tempo que se fala sobre a ansiedade, mas claro, as circunstâncias atuais, mesmo a nível social, acabam por fazer com que se fale cada vez mais. A ansiedade é mesmo um assunto interessante porque há muita gente exposta a ela e é importante distinguir aquilo que é a ansiedade normativa, a ansiedade funcional, saudável, que todos temos sim. e é necessária, e a ansiedade patológica, efetivamente, muitas vezes ocorre na vida de algumas pessoas. Portanto, acho que vamos fazer uma distinção interessante e falar de um assunto muito interessante. Sobre o que nós estávamos a falar até um bocadinho antes desta conversa começar, que é assim, então essa diferença entre ser ansioso, não é? E ter ansiedade. Estávamos-me a falar, podes só elaborar um bocadinho mais sobre isso? Claro que sim, é diferente eu ter ansiedade do que eu ser ansioso. E a verdade é que às vezes eu acabo por transformar determinadas experiências minhas em características minhas. E quando eu faço isso, acabam por ficar mais rígida aquela ideia que eu tenho sobre mim. É difícil de eu desconstruir uma característica minha. E, portanto, se eu transformo a ansiedade numa característica minha, quer dizer que passa a ser difícil de desconstruí-la efetivamente. E, portanto, eu não sou ansioso, eu tenho ansiedade e com o devido acompanhamento profissional eu posso aprender a gerir a ansiedade e a tê-la sim, mas num nível adaptativo e saudável. Sim. Isso é uma estratégia que eu acho muito interessante. E acho que até pode ser aplicada não só em relação à ansiedade, mas até de uma forma geral a muita coisa, porque é isso que tu falaste. Quando nós nos identificamos demasiado com um problema ou uma situação de saúde, nós quase que nos tornamos nesse problema ou nessa situação de saúde, e isso impede-nos de avançar em frente e arranjar soluções, não é? Sem dúvida. Essa é a questão que anda sempre muito em volta dos diagnósticos. Nós em psicologia ainda temos algum medo, algum receio dos diagnósticos muitas vezes por isso, porque de repente a pessoa passa a ser depressiva, a pessoa passa a ser ansiosa e vive à sombra do diagnóstico. E quando nós começamos a assumir isso como uma característica nossa, como eu estava a dizer, começamos a achar que é mais difícil de tratar aquilo ou de gerir aquilo, porque é uma característica nossa. E, portanto, é importante ter alguma cautela com os diagnósticos, e percebermos que não é uma característica nossa e que nós podemos dar a volta à situação e aprender a gerir e superar até uma doença a nível mental. Sim, isso é, acho muito, muito relevante. Até nos meus próprios estudos, tanto de filosofia, uma parte mais de espiritualidade, das coisas que mais impacto teve sempre na minha vida, que é quando alguma coisa ocorre de mal, é eu passar um bocadinho atrás, respirar fundo, quase que despersonalizar a situação e aí arranjar mais soluções. Eu acho isso muito importante. Sem Outra coisa que eu dúvida. gostava muito de entender, que é, cá está, como este é um tópico tão falado, não é? Qual é que tu achas que são os principais mitos à volta da ansiedade? A questão da ansiedade tem muitos mitos, que vêm já há muito tempo, efetivamente, acima de tudo associados a algum preconceito que existe das pessoas que não sofrem de ansiedade patológica. Ou seja, é muito fácil nós ouvirmos alguém dizer: deixa de coisas, isso está tudo na tua cabeça, é só deixares de pensar nessas coisas, quando na verdade não é bem assim, porque vai muito para além disso, não é? E a verdade é que eu acho que os mitos associados à ansiedade
estão relacionados com uma ideia errada de que é a pessoa que efetivamente quer estar a pensar em todas aquelas coisas, que é a pessoa que se quer preocupar com aquelas coisas, e esquecemos que não, que a pessoa não controla, é um lado automático que efetivamente está desajustado e, portanto, a pessoa perde o total controle dos seus pensamentos e vive permanentemente num estado de alerta, de alarme, que efetivamente a faz sentir mal. Mas acredito que os mitos associados à ansiedade são, acima de tudo, esta questão de acharmos que a pessoa, se quisesse, facilmente conseguia deixar de pensar naquelas coisas. E acho que é importante passarmos esta mensagem que não é bem assim. É muito relevante, até porque eu acho que a saúde mental sempre teve algum estigma, não só na nossa sociedade portuguesa, mas como em praticamente todas as sociedades, e achamos que a ansiedade não é um problema, ou neste caso uma condição de saúde como outra qualquer. E que é aquilo que tu disseste, principalmente esse mito que tu falaste de estás a ter isso porque queres, é quase como se estivesse a pessoa a fazer uma birra e que poderia deixar, e não é isso. E nós temos de entender de que é uma condição séria de saúde, como qualquer outra, não é? Exatamente, sim. Não é nada disso, a pessoa não quer estar a pensar naquilo, a pessoa não quer estar preocupada com aquilo, mas efetivamente é uma doença e, portanto, é um lado que ela não controla. E nós temos que ajudar a pessoa a sentir-se compreendida e acolhida, ao invés de fazermos com que a pessoa sinta que aquilo é desnecessário e que ela podia deixar de o fazer. Acho que é muito à volta disso, os mitos da ansiedade estão muito à volta disso. Tu sentes muito na tua prática clínica este mito nas pessoas que vão lá com ansiedade? Olha, eu dou consultas online e consultas presenciais e tanto numas como noutras, eu normalmente pergunto sempre, uma das primeiras perguntas é à pessoa se efetivamente se sente compreendida pelas pessoas que a rodeiam. E por norma dizem sempre que sentem alguma incompreensão. Normalmente é isso que as pessoas dizem, portanto que são muito expostas a esses mitos, que não se sentem compreendidas. Há algumas exceções em que dizem que, por exemplo, o namorado ou o companheiro acaba por comprar um livro sobre a ansiedade para ler, mas são poucos os casos. Normalmente as pessoas sentem-se muito incompreendidas e isso também causa dor e sofrimento emocional, portanto, isso ainda agrava a ansiedade. E acho que a grande parte das pessoas sentem mesmo que não são compreendidas e que existem esses mitos na sociedade. Isso faz sentido. Achas que, então, se calhar uma grande parte também para ajudar a tratar a ansiedade é a pessoa sentir-se compreendida? Sem dúvida, uma grande parte da ajuda, aliás, às vezes os familiares perguntam como é que podem ajudar aquela pessoa, e o que eu digo sempre é, acima de tudo, ouvir sem julgamento, porque a pessoa precisa só de ser ouvida e de se sentir acolhida. E parte do tratamento também envolve a questão da família, dos amigos, do contexto social, porque isso ajudará a pessoa a entender a situação na qual está e que ela está segura, mesmo que a mente dela lhe esteja a dizer o contrário. Claro, faz todo sentido. E estávamos também a falar da saúde mental no geral. Tu achas que tem existido alguma evolução a nível da aceitação da saúde mental nos últimos anos, ou achas que continuamos a ter aquele estigma que tem sido caracterizado nas últimas décadas? Eu acho que, acima de tudo, houve uma grande compreensão pela saúde mental. Lá está, como estávamos a falar também há pouco, por circunstâncias sociais também, não é? Porque estão a acontecer muitas coisas que acabam por agravar muito as questões da ansiedade e, portanto, acho que cada vez mais há uma compreensão em relação a estas questões. Também a Ordem dos Psicólogos tem feito um esforço muito significativo nesse sentido e acho que até durante a pandemia a psicologia conseguiu chegar um bocadinho mais longe. Eu vi muitos diretos, vi muito conteúdo e acho isso muito bom e cada vez mais também o número de consultas, etc., tem vindo a aumentar imenso e isso faz com que efetivamente possamos perceber que as pessoas estão mais atentas a estas questões. E mesmo a nível entre médicos, portanto, há cada vez mais médicos a encaminhar para psicólogos, porque há um assunto muito importante, não sei se já o debateste com algum convidado, mas que é muito interessante, que é a questão da somatização, ou seja, de doenças mentais que acabam por dar origem a doenças físicas, como é, por exemplo, a síndrome do intestino irritável,
E, portanto, muitas vezes os médicos, quando fazem o diagnóstico destas doenças físicas, também encaminham para um psicólogo para poder ser feito ser dada uma ajuda também a nível emocional e para poderem obter resultados do tratamento. Isso é muito interessante. Aliás, explorar um bocadinho essa ideia da ligação da mente-corpo, que eu Sim, não sei sem porque dúvida. na nossa sociedade parece que sempre foi uma ideia alienígena, não é? De que a nossa Sim. mente e o nosso corpo têm ligação, mas eu acho que é uma ligação óbvia, não é? Porque a mente e o corpo estão a conviver no mesmo espaço, por isso faz sentido isso da somatização, como falaste, Sim, e cada vez está a perceber mais essa ligação, não é? sem dúvida. Na verdade, a mente e o corpo estão permanentemente conectados e cada vez mais. E, portanto, existem imensas doenças físicas que têm origem ou que são agravadas por questões emocionais. E enquanto não atendermos às questões emocionais, também não vamos conseguir resolver as questões físicas. Falei, por exemplo, da síndrome de intestino irritável, porque é uma das que chega com mais frequência, mas existem inúmeras. E às vezes eu digo para explicar às pessoas que a nossa mente mente, mas o corpo não. E, portanto, o nosso corpo vai refletir aquilo que está a acontecer na minha mente. E se eu estou instável a nível mental e emocional, logicamente que o meu corpo vai dar resposta, ele vai espelhar a minha mente. Ok. Isso é uma ideia muito interessante, é quase como se nós queremos procurar a verdade do que se está a passar connosco, é olharmos mais para o que se passa no nosso corpo e menos do que se passa na nossa mente, não é? Exatamente, e sermos inteiros acima de tudo, vermos como um elemento inteiro e não por partes, porque eu posso estar a cuidar do meu corpo, mas se eu não a cuidar da minha mente, eu vou destruir o meu corpo. Aliás, é isso mesmo que existe, que ocorre, por exemplo, nos casos de suicídio, não é? Eu posso até ter uma carreira muito interessante, a nível físico estar bem, a nível familiar também, mas se a nível emocional eu não estiver estável, eu vou destruir o meu corpo. Sim, sem dúvida. Aliás, é isso que também ia-te falar um bocadinho, que é a ansiedade não só afeta o corpo, mas acaba por afetar um bocadinho todas as áreas da nossa vida, não é? A ansiedade afeta todas as áreas da nossa vida, afeta a nível social, a nível familiar, profissional, afeta todas as áreas da nossa vida mesmo, e por isso é que temos que ver e avaliar qual é o impacto que a ansiedade está a ter nesses domínios todos, para perceber se está a ser patológica também ou não, mas a verdade é que interfere em todas as áreas da nossa vida. Sim. Eu ia te perguntar também, qual é que achas que são os principais desafios para alguém que sofre de ansiedade? Uma pessoa que sofre de ansiedade patológica tem inúmeros desafios todos os dias, porque desde o acordar até ao ir trabalhar, etc., tudo é um desafio, porque a pessoa está permanentemente desconfortável e a antecipar que algo negativo vai acontecer. E, portanto, parte para todas as experiências com muito medo, com muita desregulação emocional, e, portanto, tudo é um desafio. Aquilo que nós, quem estiver efetivamente estável a nível emocional, aquilo que nos parece muito fácil e muito automático até de realizar, passa a ser um grande desafio para alguém que sofre de ansiedade, porque a pessoa antecipa que tudo aquilo vai correr mal, e, portanto, tudo é um desafio, na verdade. Pois, sem dúvida. Eu até estava aqui a pensar enquanto estava a falar que já se consegue entender um bocadinho mais qual é que é a origem da ansiedade ou as origens que produzem a ansiedade. Cada vez mais se conhece o corpo humano e a mente humana e, portanto, já há vários estudos sobre esses assuntos, mas cada caso é único e, portanto, nós temos que, com cada pessoa, entender quais é que estão a ser os disparadores para aquela ansiedade, ou seja, fazer um estudo do caso particular da pessoa para perceber o que é que está a originar e a agravar aquela sintomatologia. Na verdade, muitas vezes também está associado a questões da infância, por exemplo, de vínculo, e que nós temos que desbloquear para que no aqui e agora a pessoa não esteja a ser vítima do passado dela. Mas cada caso é único, portanto tem que ser muito bem estudado e a intervenção também tem que ser desenhada, é um fato feito à medida da pessoa, para atender às características dela. É por isso que isso que estás a dizer faz todo sentido, porque mesmo no Instagram e outras redes sociais, vemos sempre muitos conselhos gerais sobre a ansiedade, que de certeza que têm o seu lugar, mas muitas vezes as pessoas, se calhar, não sentem os benefícios ou as melhorias que esperavam,
porque é isso, cada caso precisa de uma atenção personalizada, que Sim, um post, um texto não vai conseguir dar, porque não há essa personalização, não é? sim, não vai de todo. Eu tenho a minha página do Instagram, partilho contacto diariamente. Claro, é contacto, é informação geral, portanto, chega às pessoas e as pessoas normalmente identificam-se, mas é importante que percebam que não é só pegar naquela informação, é muito para além disso, por isso é que a terapia é tão importante, porque se faz um estudo e um plano de intervenção adaptativo, adaptado àquela pessoa em particular, e não receitas gerais, porque não funciona assim, não é? Nós somos únicos e a terapia tem que ser vista dessa forma. Mas é importante ter acesso a esse conteúdo, livros, páginas de Instagram, podcast, o que quer que seja. Quanto mais conteúdo, melhor, para eu estar alerta e para perceber que efetivamente há coisas que estão a ocorrer na minha mente e no meu corpo. Sim, sem dúvida, é quase como uma excelente porta de entrada, não é? Sim, exatamente. Às vezes, aliás, as pessoas dizem e contactam para marcar consulta porque viram uma determinada publicação e se identificaram com ela. Ou seja, muitas vezes o que essas publicações fazem é fazer com que as pessoas percebam que estão a precisar de ajuda profissional, efetivamente. Claro que sim, sim. E agora também estava a pensar sobre o que falaste dos dois tipos de ansiedade. Sim. Ahm, Como é que alguém, imagina alguém que está a começar a achar que está a sentir ansiedade, como é que consegue alguns sintomas que possam diferenciar entre uma ansiedade patológica ou alguns sintomas normais de ansiedade? Aquilo que distingue, acima de tudo, de uma forma muito simples, a ansiedade patológica da normativa, é que a normativa, aquela ansiedade que nós temos todos, acaba por ser associada a um evento em específico e quando o evento já está a ocorrer, ela vai reduzindo. Imaginando, temos um encontro, por exemplo, temos aquela ansiedade antes do encontro, mas o expectável é que durante o encontro, conforme vamos estando mais à vontade, essa ansiedade vai reduzindo até que desaparece naturalmente. E essa ansiedade normativa a que nos protege, a que nos faz preparar para a ação, efetivamente, como por exemplo para um teste ou para uma avaliação qualquer, não é? A ansiedade patológica está permanentemente presente em nós, ou seja, é um desconforto, é um alerta, é um alarme, um medo permanente e sobre qualquer questão do nosso dia, não é? Portanto, qualquer questão pode ser preocupante. Eu não identifico um evento único, é geral e, portanto, eu acabo por estar permanentemente desconfortável e ela não passa, mesmo quando eu já estou no evento, portanto, ela acompanha-me sempre. Ou seja, temos que reparar naquilo que é a intensidade e a frequência dos sintomas. Faz todo sentido isso. E até falaste agora de uma coisa que eu acho que não é muito falado, que é a ansiedade, quando não é patológica, não é? Quando é normativa, como disseste, também tem efeitos positivos, na nossa vida, não é? Sim, a ansiedade como o medo. Se nós não tivermos medo nem ansiedade, nós atravessamos uma rua sem olhar para os lados, sem olhar para os semáforos. Portanto, a ansiedade é adaptativa, ela protege-nos, ela faz-nos, por exemplo, ter um exame de condução e saber que temos que estudar para esse exame de condução e ter aquele nervosismo normal, de uma avaliação. Portanto, ela protege-nos, e faz-nos ter atenção a alguns fatores importantes. Agora, quando ela nos bloqueia, nos impede de agir, condiciona totalmente a nossa vida, ela passa a ser patológica e nós precisamos de ajuda, sim. Claro que sim, claro que sim. Isso é uma distinção, acho, muito importante, até porque eu acho que houve pouco falar disto, não? Falamos muito de ansiedade, mas não falamos muito nestes dois tipos de ansiedade e que uma pode ser funcional e a outra nem tanto. E eu acho que isso também funciona um bocadinho para todas as nossas emoções, não é? Porque eu acredito que todas as nossas emoções têm uma mensagem para nos transmitir, se nós soubermos, ouvir cada uma delas, não é? Sim, sim, todas as emoções são importantes. E às vezes nós até categorizamos algumas emoções como negativas e positivas, e eu questiono sempre essa categorização, porque eu acho que todas as emoções são importantes e nós temos que vivê-las todas. É quase como as estações do ano, na verdade. Nós temos que as viver todas, não podemos é ficar permanentemente em nenhuma, para que ela não se torne desadaptativa e disfuncional. Portanto, eu também tenho que sentir tristeza, culpa, angústia, medo, não podem ser de uma forma permanente, não podem estar permanentemente na minha vida. Eu tenho que conseguir mudar, fazer alguma coisa, para depois também sentir felicidade, alegria, portanto, ir mudando entre as várias estações do ano,
ou seja, ir mudando entre as várias emoções, mas todas elas são importantes e eu tenho que saber também permitir-me sentir cada uma das emoções, porque às vezes é quase como eu sinto tristeza, parece que tenho que fugir logo daquela emoção, não é? E não é, eu também tenho que saber sentir tristeza, desde que a seguir perceba, é só um mau momento, não é um mau dia, uma má semana, um mau ano. Eu estou a sentir isto agora, deixa-me sentir por inteiro, mas depois deixa-me sentir outras coisas mais bonitas e mais divertidas. Eu acho que isso aqui é uma mensagem positiva, porque, mais uma vez, hoje em dia vemos muito aquilo que eu chamo de positividade tóxica, não é? É Sim, quase como só podemos ter boas emoções. Só boas emoções. Tudo o que for mal, temos de reprimir ou pôr de lado e que não tem função. E eu sempre fui um bocadinho contra essa ideia, porque eu acho que existem mensagens importantes na tristeza, até na irritação e tudo isso. Nós não podemos, cá está, é isso de personalizar demasiado. Temos de, se calhar, nos perguntar mais o que é que esta emoção me está a tentar dizer sobre mim ou exatamente. sobre o que se passa à minha volta, não é? Sim, só que às vezes nós estamos num modo tão automático que nem nos apercebemos que aquilo é só uma emoção. Não é? Portanto, às vezes começamos a generalizar e a verdade é que eu tenho que perceber, ok, isto é uma emoção, o que é que a está a causar, permitir-nos sentir aquilo durante um tempo e perceber o que é que eu posso fazer para rodar as emoções e sentir outra emoção diferente. Mas não podemos estar sempre bem, nós não vamos estar sempre bem e sempre felizes, isso é uma ideia errada. Temos é que saber gerir todas as emoções. E mesmo em relação às crianças, Fábio, acaba por acontecer muito isso algumas vezes, que é não sabemos ensinar às crianças que elas também têm que sentir frustração, medo, raiva, tudo isso. Têm é que aprender a gerir essas emoções da melhor forma e não se prejudicarem por estar a senti-las, não é? Mas elas têm que sentir tudo isso. É como a questão dos comportamentos, do mau comportamento ou do bom comportamento. Antes de mais, todos os comportamentos trazem uma mensagem. Mesmo o mau comportamento traz uma mensagem. Cabe-nos a nós a ver mais além e perceber que mensagem é que aquela criança nos está a querer transmitir com aquele comportamento, ou aquele adulto. Sim, 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 completamente. Eu acho que é isso parte desde criança. Sim, de Percebermos certeza. que ser humano é ter todo este leque de emoções Por e que isso não inteiro, não é um é? impedimento, não é? Uhum. Termos tristeza ou termos irritação, ou qualquer que seja a emoção que categorizamos como negativa, não é um impedimento à nossa vida, mas sim algo que, se for bem utilizado, pode nos fazer avançar para novos níveis, não é? Aliás, se eu não sentisse todas essas coisas, eu também não ia valorizar aquelas que eu considero mais bonitas ou mais interessantes. Ou seja, se por vezes eu não estivesse triste, eu também não ia valorizar tanto a minha felicidade e a minha alegria, não é? Portanto, eu preciso sentir de tudo e saber gerir tudo. Claro. Sim, até há um filme, eu não sei se conheces, agora esqueci-me do nome, mas é um filme da Pixar que fala sobre este tópico na perfeição. Basicamente a premissa, eu depois tenho de ver, até ponho aqui na descrição do vídeo, Sim. mas é basicamente um filme onde se consegue ver o interior da cabeça da menina, que é a protagonista. E lá dentro Uhum. tem as emoções principais personalizadas. Tens a alegria, tens a tristeza, tens a raiva, e elas todas na cabeça da menina a falarem umas com as outras. E a Uhum. premissa do filme é que depois a tristeza começa a tentar tocar e influenciar as memórias principais da menina. E a Uhum. alegria está sempre a tentar impedir a tristeza de fazer o seu trabalho. E no final do filme, pronto, um spoiler para quem ainda não viu, mas o que acaba-se por se perceber é que a tristeza tinha de ter esta interação com as memórias principais para ajudar no processo da menina ficar cada vez mais madura e evoluir enquanto pessoa. É um excelente filme. Todas as emoções são mesmo muito interessantes e nós temos que saber vivê-las todas, na verdade, não é? E às vezes não sabemos, às vezes queremos fugir das emoções, e acho que há um filme também muito giro sobre isso, que é o Divertidamente, acho É eu. esse, é É literalmente esse. esse. Eu estava a Sim, ouvir e sim, estava a pensar ao mesmo tempo, eu já ouvi esse em qualquer coisa, eu acho que é esse. esse, E sim. é muito giro e realmente fala sobre esses assuntos. Eu acho que todos nós nos identificamos com aquele filme, porque nós acabamos por ser várias coisas ao mesmo tempo, porque agora estamos a sentir tristeza e no momento a seguir podemos já estar a rir e está tudo bem com isso, porque nós temos que nos adaptar e ir ajustando às circunstâncias da vida e do nosso dia. Aliás, no mesmo dia podemos sentir várias coisas e está tudo bem. Claro, é mesmo isso. Eu sei que tu trabalho também, além estás muito especializado em ansiedade, também tens uma ligação com a parte da depressão. Existe aqui uma ligação entre estes dois temas, ansiedade e depressão?
Eu estou associada a essas duas áreas porque às vezes, como eu acabo por dizer, a ansiedade não é solitária, portanto, ela anda com amigos e às vezes a depressão, por exemplo, é um desses amigos, infelizmente. Portanto, muitas vezes, perante o quadro da ansiedade, surge também uma patologia depressiva, por exemplo, porque às vezes há até uma confusão em relação aos sintomas. Mas também o que acontece é que a ansiedade e os sintomas da ansiedade também levam à depressão. Por exemplo, como a ansiedade condiciona as questões sociais e faz com que eu queira reduzir as minhas interações sociais, por consequência também começa a surgir muitas vezes sintomatologia depressiva. Portanto, são quadros que muitas vezes vêm acompanhados e causa, consequência, portanto, estão muito ligados e acredito que quem trabalha com ansiedade trabalha muito com depressão também e vice-versa, porque estão muito associadas. Sim. Isso é outro assunto que também, juntamente com a ansiedade, que se fala muito, que é a depressão. Eu gostava de saber um bocadinho mais o que é que tu achas que realmente caracteriza a depressão e não estarmos apenas tristes ou numa fase negativa. Uhum. A depressão, lá está, tal como a ansiedade, o que a diferencia a tristeza da depressão é a intensidade e a frequência dos sintomas. Uma coisa é eu estar triste agora, e estou a passar um mau momento, chato, choro, etc. Outra coisa é eu ter uma sensação permanente de angústia, de tristeza, de culpa, algo que eu nem sequer consigo muitas vezes explicar em palavras, não é? E isto acompanha-me permanentemente. E aí sim passa a ser depressão. Portanto, tem muito a ver mesmo com a questão da intensidade e da frequência dos sintomas. Se for um sintoma de pouca intensidade e de pouca frequência, é normativo. Se efetivamente for um sintoma com muita intensidade e, acima de tudo, muita frequência, ou seja, que me acompanha sempre, ou quase sempre, isso quer dizer que eu estou a desenvolver possivelmente um quadro depressivo, de uma perturbação depressiva. Porque eu estou triste, posso estar triste agora, agora, se eu estou triste todos os dias, desde que acordo até que me deito, e se isso condiciona o meu sono, a minha alimentação, as minhas interações, etc., isso quer dizer que está efetivamente a ocorrer algo de patológico em mim. Isso faz todo sentido. Aliás, estavas-me a dizer isso e já em relação à ansiedade patológica e agora à depressão, uma coisa que me surgiu na minha mente é que se calhar o que ajuda muito a criar tanto a ansiedade patológica como a depressão é a nossa capacidade de gerir as emoções. Quanto melhor for essa nossa capacidade, pelo menos foi o que me apareceu na mente, menos a probabilidade de sofrermos tanto de ansiedade patológica ou depressão. Está correto Sem isto? dúvida, sem dúvida. É mesmo uma questão de gerirmos as nossas emoções, de gestão emocional. Mesmo como estávamos a falar há pouco das crianças, é isto que tem que ser transmitido às crianças e ensinado. Desde o início vamos ensinar a gerir emoções. Até porque muitas vezes as pessoas procuram e perguntam-me, há cura para a ansiedade? Não, não há cura para a ansiedade, porque a ansiedade, se estiver num nível adaptativo, ela é funcional, não é? Faz-me falta e protege-me. Portanto, eu não posso curar algo que me faz falta. Eu tenho sim que aprender a gerir para que aquilo não controle a minha vida e que esteja num nível adaptativo. É como a tristeza, não é? Tenho que aprender a gerir tudo a nível emocional para que não se torne rígido e disfuncional. Sem dúvida. E até te ia perguntar isso, que é como é que quais é que achas que assim algumas principais dicas que nós podemos utilizar no nosso dia a dia para gerirmos melhor o stress? No nosso dia a dia, as dicas para gerirmos o stress, uma das principais é termos uma rotina. As pessoas fogem muito das rotinas, muito, muito, e na verdade elas fazem-nos muita falta, porque quanto mais rotina e mais organização, menos ansiedade. Portanto, sabe-se, por exemplo, que os nossos hábitos estão a 100% relacionados com a ansiedade. E, portanto, quando nós temos uma rotina organizada, quando nós sentimos que temos algum controle sobre o nosso dia, nós vamos logicamente sentir-nos muito melhor, muito mais relaxados. E, portanto, uma dica para a questão de reduzir o stress é mesmo terem uma rotina bem estabelecida, o vosso dia bem organizado, ter momentos de pausa. Às vezes eu digo que por dia as pessoas devem tirar 30 minutos para aquilo que eu chamo não fazer nada. Ou seja, estar no silêncio, por exemplo, sentados, deixar que os pensamentos surjam naturalmente
e estar só a existir. E, portanto, é importante termos momentos no nosso dia de paz, de tranquilidade, de desligar, de estar em família e, portanto, acho que a organização e ter esses momentos ajuda-nos imenso a nível do stress. Também a questão do exercício físico, logicamente, a qualidade do sono, a alimentação, todas essas coisas. Portanto, lá está, é importante nós percebermos como é que está a ser o meu dia, para eu perceber o que é que eu posso mudar nele, que hábitos é que eu posso mudar nele, tirar, incluir, para realmente conseguir sentir-me melhor e com menos stress, mas às vezes nós nem sequer paramos para pensar em nós, não é? Portanto, estamos num modo automático e nem paramos para pensar o que é que está a fazer com que eu sinta todo aquele stress. Às vezes eu digo uma coisa que as pessoas acham imensa piada, que é, às vezes nós queremos secar dentro d'água, ou seja, nós queremos estar plenos, mas com um dia super desorganizado, sem momentos de paz, sem momentos de tranquilidade, e claro que não vai correr bem, não é? Sim. Tu tocaste aí em duas coisas que eu achei muito interessantes. A primeira foi isso, logo a primeira coisa que tu disseste, que é a rotina. De que nós estamos sempre a tentar fugir realmente à rotina. E eu falo-te Sempre. pela minha própria experiência. Quando eu comecei a ter mais rotina na minha vida, é uma diferença enorme na qualidade da minha saúde mental. E porquê é que achas que nós estamos sempre a tentar fugir à rotina? Porque é uma coisa quase que inata na nossa sociedade, estamos sempre a tentar fugir à rotina, mas somos bastante infelizes sem ela. Estamos sempre a tentar fugir à rotina. Sempre que eu digo às pessoas, uma das dicas que eu dou, eu envio uma estrutura de horário que eu defendo, eu tenho uma estrutura de horário e envio e digo à pessoa, olha, preencha com o seu dia. E as pessoas ficam sempre muito retraídas. Mas eu não gosto muito de saber que tenho as coisas assim tão estruturadas, gosto mais de que o dia vá fluindo. Mas o que é que isto quer dizer? Se eu sofrer de ansiedade e eu não tiver o meu dia organizado, isto quer dizer que eu vou estar permanentemente em procrastinação. Ou seja, eu já faço, eu já digo, eu já ligo, eu já vou, não é? Portanto, adiar, adiar, adiar. E eu preciso de ter tudo muito bem estruturado. Eu preciso saber que das 10 às 10h30 eu vou ler, das 10h30 às 11 vou ver televisão, das 11 às 11h30 vou fazer outra coisa qualquer. Portanto, preciso ter tudo muito bem estruturado. E eu acho que o que faz com que as pessoas tenham alguma dificuldade nesta questão das rotinas é que realmente sentem que, ou acreditam erradamente, que o dia vai ser muito mais desinteressante assim, porque parece que está tudo super programado, não é? E que não tem oportunidade de flexibilidade no dia a dia, de fazer as coisas à sua maneira. Mas é o que eu digo sempre, mesmo dentro da nossa rotina, nós podemos ter essa flexibilidade. Eu posso definir que vou ao ginásio todos os dias, das 8 às 9 da manhã. Mas eu é que defino o meu treino e posso ser criativa no meu treino, não é? Eu posso definir que vou dar uma caminhada das 6 às 7, por exemplo. Mas eu é que decido onde vou, que roupa vou levar, se levo alguém comigo ou não. Portanto, mesmo dentro da minha rotina, eu posso pôr alguma flexibilidade e alguma criatividade. Porque às vezes acham que se eu tenho esta rotina, quer dizer que eu vou perder a liberdade no meu dia. Mas sou eu que defino a minha rotina. Portanto, é aí que reside a liberdade, não é? Sabes que isso é interessante porque eu também vou gravar com um amigo meu um podcast relacionado mais com filosofia sobre liberdade e determinismo e vamos falar muito sobre isto, que as pessoas acham muito que liberdade é a ausência de responsabilidade, de regras e de qualquer estrutura, mas isso não é liberdade, isso é libertinagem e isso traz-nos, mesmo interiormente, como estás a falar, em vez de nos trazer um bom sentimento, traz-nos um sentimento de desorganização e de ansiedade também, claramente. Por isso, eu acho que a liberdade tem de estar sempre muito associada à responsabilidade, e isso cá está até se vê na nossa própria saúde mental. Nós não Claro fomos que sim. feitos para vivermos sem qualquer espécie de estrutura. Aliás, nós achamos que estamos a ser mais livres quando não temos rotina, mas na verdade nós estamos só a ser prisioneiros da nossa procrastinação, do adiar, do depois eu faço, e chegamos ao final do dia e pensamos, podia ter feito tantas coisas giras e acabei por não fazer nada porque estive a adiar e porque também não defini quando é que ia fazer essas coisas. Tudo o que é importante para nós tem uma data e uma hora marcada. Eu não vou a uma consulta médica quando quero, eu não vou ao cinema, eu não faço uma viagem quando quero, tenho que marcar previamente. Tudo o que é importante tem uma data e uma hora marcada, e tem um início e um fim também. E, portanto, eu acho que é importante as pessoas terem esta visão, que é,
mesmo dentro da nossa rotina, que é estabelecida por nós, portanto é a nossa liberdade, nós podemos ser muito criativos e muito livres. Portanto, eu tenho uma rotina no meu dia a dia super estabelecida, um horário, e não é por isso que eu não me sinto livre, e que não sinto que tenha poder sobre a minha vida. Eu tenho todo o poder, até porque sou eu que defino essa rotina, não é? Completamente, completamente. Eu concordo a 100% com isso e é bom perceber que aquilo também já estava a pensar mais em termos de filosofia, tem toda a relação com psicologia também. E tu, há um bocadinho, também falaste-me de outra coisa que eu achei muito interessante além da rotina, que é aquilo que eu também digo que é a arte de saber não fazer nada, que Uhum. é, que é algo que eu acho que na nossa sociedade temos muita dificuldade, até porque eu acho que a maior parte de nós associa muito o seu valor enquanto pessoa à sua produtividade. E nós, eu costumo pensar assim, que quando nós começamos a associar o nosso valor enquanto pessoa aos nossos níveis de produtividade, quase que exclusivamente a isso, nós deixamos de ser seres humanos e tornamos-nos máquinas humanas. E por isso, sentes muito que esse tempo de não fazer nada impacta a ansiedade das pessoas? Sem dúvida, impacta muito e é um dos desafios que faço sempre a clientes e que também percebo que é no início muito desconfortável para eles. Muitas vezes eu até digo que sejam só 15 minutos e depois passamos para a meia hora, porque nós não sabemos não fazer nada. Aliás, has de perceber por ti, tu se tiveres uma manhã durante a semana em que não trabalhaste, parece que até ficamos um bocadinho do género. Estou a falhar de alguma maneira? O que é que está a acontecer com a minha vida, não é? Será que estou a ser produtivo? Será que não estou? Questionamos logo, não é? E na verdade nós não sabemos fazer nada. E cada vez as gerações seguintes vão ser ainda mais, vai ser mais ainda impactante isto, porque nós somos incutidos a ser muito empreendedores, muito ativos, etc. E quando paramos parece que sentimos até alguma culpa, na verdade, não é? E não sabemos estar só, existir. Nós precisamos de ter pelo menos meia hora do nosso dia em que dedicamos só à nossa existência, só a sentir o nosso corpo, porque no nosso dia a dia nós nem sequer sentimos o nosso corpo, é automático, é tudo muito automático. Vamos trabalhar, vamos às compras, vamos buscar os filhos à escola, quem tem, etc. Tudo muito numa lógica automática e nós não nos apercebemos da nossa existência. E pelo menos meia hora por dia para pararmos no silêncio, para podermos pensar e sentir essa existência e o nosso corpo e a nossa mente, é essencial para desligar um bocadinho, desconectar. Sim. Eu acho que, eu não sei, até te ia perguntar, quando tu recomendas isto aos teus pacientes, quais são as primeiras reações? É que eu imagino muito que as pessoas ficam, mas como assim fazer nada? Como é que eu faço não fazer nada, não é? Exatamente, as pessoas dizem logo isso, como é que é não fazer nada? Começam a perguntar, então mas não posso estar a ouvir música? Então, mas e se eu estiver na mesma a ler? Não é? Portanto, é não fazer nada. Também há o tempo para a música, também há o tempo para a leitura, mas também há o tempo para não fazermos nada. Não é? E por isso é que eu te estava a dizer que às vezes até começo por 15 minutos, para depois poder prolongar para a meia hora, para a pessoa se ajustar, porque, claro, numa primeira fase é muito desconfortável. Quem não está habituado, nós estamos habituados no nosso dia a dia a fazer muitas coisas e de repente temos que estar ali 15 minutos ou meia hora, sentados, tranquilos, no silêncio, a sentir o nosso corpo, isto é desconfortável. Mas depois torna-se um hábito. E acho que é uma estratégia muito interessante. Aliás, às vezes eu faço isso estou-me a lembrar de um caso em particular que foi muito interessante o que aconteceu com clientes que têm filhos ou filhas, e eu digo-lhes mesmo para eles dizerem às crianças que aquele é o momento, por exemplo, da mãe, o momento do nada, da mãe. E as crianças acabam por respeitar, não é? Portanto, deixar a mãe estar, por exemplo, no quarto ou no sítio que for, meia hora em silêncio, tranquila, e às vezes até os pais acabam por querer incutir isso às crianças, porque nós também estamos sempre a mandar as crianças fazer coisas. Olha, vai ler, olha, vai fazer um puzzle, vai fazer qualquer coisa, e nunca dizemos, olha, deixa-te estar tranquila, não é? Pensa em ti, pensa no teu corpo, deixa-te estar a sentir a tua respiração, tudo isso, não é? Não dizemos isso às crianças, aliás, se alguma criança nos vier perguntar o que é que eu vou fazer, nós damos logo uma atividade, uma tarefa qualquer, não é? É, e se falares nisso, eu acho que as crianças hoje em dia, às vezes têm horários no seu dia a dia muito mais trabalhosos do que adultos. Alucinantes. E eu há uns anos atrás trabalhava num centro de explicações e eu lembro-me que os miúdos, eles estavam quase desde as 7 da manhã até às 9 da noite
sempre, ou na escola, ou a fazer natação, O ia fazer os trabalhos balé. de casa, tudo aquilo, Sim, meu Deus, eu não havia nenhum tempo para as crianças serem crianças, que é uma coisa que eu acho exatamente. super importante, não é? Sim, sim, as crianças hoje em dia têm imensas atividades. Claro, os pais estão a fazer o melhor e estão a dar o melhor, mas a verdade é que saindo da escola vão para as explicações, depois vão para o balé, depois vão para a natação, depois ainda vão fazer não sei o quê, e portanto estão sempre muito expostas a atividades e nem sequer também se apercebem da existência delas. Nem têm tempo para se aperceberem disso. Portanto, estão em muitas atividades e cada vez mais, porque efetivamente nós queremos o melhor para as crianças, não é? E achamos por vezes que o melhor para elas é elas estarem em tantas atividades e estarem sempre expostas a novas pessoas, etc., quando também é importante elas estarem expostas a elas e não só a outros, não é? Muito importante, mas claro, se nós enquanto adultos não valorizamos esses espaços para Claro. estarmos apenas connosco, é óbvio que não vamos transmitir para os nossos filhos e para as crianças que estão à nossa volta, não é? É Não inevitável vamos, isso. claro. Aliás, as crianças espelham muito, os filhos espelham muito os pais, não é? E nós temos pais que às vezes estão a falar para os filhos e mexer no computador a trabalhar ao mesmo tempo, ou no telemóvel, e estamos a passar mensagem às crianças, não é? É que temos de ter alguma cautela quanto a isso. E, por exemplo, quando eu começo a dizer a uma criança: Olha, agora vou a meia hora do momento do nada, a criança começa a tentar explorar isso com a mãe ou com o pai, o que é isso do momento do nada, para que é que isso serve, não é? Começa a perceber também a importância do desligar e do desconectar. É, sem dúvida. Ia-te perguntar também, já que estamos a falar nisto, tu recomendas algum tipo de meditação aos teus clientes para praticarem isto? Uhum. Eu recomendo, há até aplicações, muitas vezes eu falo de algumas aplicações que existem, algumas gratuitas, outras pagas, que as pessoas poderão utilizar para também terem ali algum momento do dia de meditação. Normalmente eu costumo dizer para ser no início do dia, portanto, ao acordar, por exemplo, numa lógica de eu imaginar mentalmente e programar mentalmente o meu dia. Portanto, que eu acho que isso acaba por nos dar uma organização mental também. E existem muitas aplicações interessantes que eu recomendo que as pessoas façam, mas acima de tudo, Fábio, acho que é importante passarmos a ideia de, para eu meditar, eu tenho simplesmente que me permitir estar exposta a mim. Às vezes as pessoas pensam, como é que eu tenho que estar sentado, que música é que eu tenho que estar a ouvir, A lógica da meditação é sentir o meu corpo, focar a minha respiração, todas essas sensações físicas tão importantes e desligar do exterior e ligar ao interior. Mas existem muitas aplicações que ajudam a facilitar, porque numa fase inicial quem não está habituado precisa de alguma orientação, e sim, existem algumas aplicações que são interessantes. E áudios também. Tenho áudios meus também, que às vezes acabo por enviar às pessoas. Ah, interessante. Hum, Mas é isso, é interessante porque sempre fizemos também da meditação algo muito complicado e transcendental, porque nós não estamos habituados à ideia de, cá está, de não fazer nada. Como é que eu faço não fazer nada? Tenho de me sentar em posição de lótus? Tenho de respirar desta exatamente, forma? Não é? E há esta exatamente. complexificação enorme de algo que supostamente é a situação Sim, mais é básica de natural. todas, não é? Sim, sim. Sim, e depois mas os pensamentos vêm, claro que vêm. Eu não consigo desligar a minha mente, não é? Claro que os pensamentos vêm, está tudo bem a eles virem. Se eu estou ali no silêncio, tranquilo, claro que vêm pensamentos positivos e pensamentos negativos. Mas a lógica é eu permitir que os pensamentos venham e ao mesmo tempo também que eles vão. Portanto, não ficar ali à volta daqueles pensamentos. Eles vêm, eu deixo-os ir para dar a oportunidade a surgirem outros, naturalmente, não é? E não tenho que estar numa posição específica ou com uma música específica. Posso simplesmente me sentar no chão, tranquilo, sentir a minha respiração, como eu estava a dizer, aceitar os pensamentos, pensar mesmo, ok, está aqui um pensamento. Deixa naturalmente imaginar que ele vai. Às vezes até há uma meditação muito interessante a propósito disso, de nós termos que imaginar que cada pensamento é posto numa nuvem. Portanto, imaginamos o céu e pomos um pensamento em cima de uma nuvem. E naturalmente ele vai e vem outro que vai natural. Portanto, a lógica é deixar fluir os pensamentos também. Isso por acaso é uma excelente imagem, porque Hum, esse é das principais mitos à volta da meditação, é que meditação é não pensar em nada. Quando isso exato, é que é como tu disseste, é impossível. impossível, não é? É Claro que sim, é impossível não pensarmos em humanamente nada. impossível. Nós pensamos sempre em alguma coisa, e mesmo às vezes naqueles momentos que pensamos, ok, até estava assim distraído, a nível inconsciente, está lá conteúdo.
A nossa mente não consciente, ou inconsciente, como algumas pessoas gostam de designar, está sempre ligada, está sempre ativa, mesmo quando nós estamos a dormir. É verdade, sem dúvida. Olha, Ana, como assim uma última pergunta, embora já há aqui muito deste conteúdo, mas assim de uma forma geral, para quem está a ouvir, como é que tu achas que podemos ter uma vida que crie menos ansiedade e que nos traga mais paz? Uma vida com muita tranquilidade, uma vida muito organizada e que eu saiba mais ou menos o que é que eu tenho no meu dia a dia para fazer, o que é que vai orientar o meu dia. Momentos de pausa, não podemos estar sempre ligados, portanto, estar com outras pessoas e também nós acabamos por nos priorizar um bocadinho, acima de tudo, nós precisamos nos priorizar e eu não preciso de abrir a garrafa de vinho especial só quando vêm outras pessoas, portanto, eu posso também fazê-lo na minha própria companhia, autocuidado acima de tudo. Portanto, um dia a dia normativo, com as tarefas normais do dia, mas com momentos para mim, para eu me priorizar, momentos de autocuidado, acho acima de tudo que é isso que é importante fazer. E sabermos dar um início e um fim a cada tarefa. Eu começo a trabalhar às X horas e eu acabo de trabalhar às X horas, portanto, e a partir dessa hora eu desconecto dessa atividade e conecto a outra qualquer, não é? Porque às vezes nós acabamos por confundir tudo e de repente estamos nos nossos momentos de lazer, mas também a trabalhar em simultâneo. Portanto, tudo o que é importante tem um início e um fim. O trabalho, os momentos em família, tudo. Acima de tudo, nós termos momentos de autocuidado, acho que sim, que é o essencial. Concordo contigo. Isso que tu falaste do saber ter um início e saber ter um O fim fim, sim, é muito importante mesmo, porque eu acho que hoje em dia, então como falaste também anteriormente do empreendedorismo e cada sim. vez mais termos vidas, sabe, com a pandemia do teletrabalho e tudo isso está tudo a ficar mais misturado e se não tivermos regras fixas quando começa e termina, mesmo mentalmente, não levarmos os assuntos para casa, depois fica uma confusão enorme e claro, isso vai gerar ansiedade, não é? Tudo que é importante é o início e o fim. Nós só valorizamos o sol porque ele se põe, não é? Nós só valorizamos a vida porque ela acaba. Nós só valorizamos as coisas porque efetivamente sabemos que elas têm um fim, senão acabamos por não lhe dar qualquer tipo de valor. E se nós damos valor ao nosso trabalho, temos que lhe dar um início e um fim no nosso dia. Se damos valor ao estar com os filhos, por exemplo, temos que ter um tempo específico para isso e dar um início e um fim também. Fechar ciclos e fechar atividades durante o nosso dia é muito importante. Mas sim, essa questão da pandemia acabou por agravar principalmente as questões profissionais, porque de repente nós quase que só temos identidade profissional e não temos identidade pessoal e estamos permanentemente expostos ao trabalho. Às vezes eu acabo por ter alguns clientes a quem recomendo ter o telefone profissional, telemóvel profissional, para poder desligar à mesma hora que se desliga, que sai do trabalho, por assim dizer. Há algumas estratégias que as pessoas devem adotar quando se percebem que não estão a conseguir separar atividades e que estão a querer fazer várias ao mesmo tempo. É verdade. Olha, Ana, agradeço-te imenso teres vindo cá. Eu adorei esta conversa. A sério, gostei Obrigada. mesmo muito. Acho que exploramos aqui tópicos muito importantes e também mesmo pessoalmente aprendi muito sobre este tópico. Antes de irmos mesmo, eu gostava que tu também partilhasses com quem está a ouvir onde é que te podem encontrar aqui, ou nas redes sociais, ou no teu website, o que quer que seja. Antes disso, eu gostava de recomendar, particular até dois livros muito interessantes, que por acaso me foram oferecidos na altura e que eu li e fez todo sentido para quem está agora, por exemplo, a ouvir estas questões e a ter interesse para estas questões de ansiedade. O livro Hábitos Atómicos, que é muito interessante, a propósito desta questão dos hábitos e das nossas rotinas diárias, que nós estávamos a falar, e o livro Desatar o Nó da Ansiedade. É um livro muito interessante que simplifica um bocadinho e que nos faz perceber como é que o nosso dia a dia está a ter efetivamente influência na nossa ansiedade. São dois livros que eu acabo por recomendar muito e que acho que são muito giros porque são muito simples e as pessoas vão gostar de ler. A propósito do meu percurso, eu dou consultas, como eu disse há pouco, presenciais e online. As consultas presenciais são no Porto, na clínica M Saúde, que é na zona da Boa Vista, e as consultas online são para qualquer parte, pelo Zoom ou pelo WhatsApp, conforme a preferência da pessoa,
E portanto estou nessas duas áreas, por assim dizer, nas consultas presenciais e online, e também dou formação em empresas e no âmbito da saúde também o faço. Mas depois também posso partilhar talvez nos comentários, não é? A página de Instagram, Facebook, essas coisas, para as pessoas poderem contactar se precisarem de ajuda. Sim, olha, eu vou ver o Hábitos Atómicos já conhecia, mas vou até o Sim, Desatar o Nó da desatar o nó da Ansiedade. ansiedade. É muito giro porque é muito Vou ver esse. simples e é escrito por um psiquiatra que sofreu de ansiedade patológica e, portanto, eu gostei de ver a junção das duas questões, da psiquiatria e da psicologia, até porque muitas vezes faz falta haver esta junção. Também é um assunto muito interessante. Olha, vou ver então isso. Claro, vou deixar os links todos também para te contactarem caso queiram. E mais Sim, uma vez, olha, agradeço-te, Ana. muito Foi obrigada. incrível esta conversa e pronto, olha. Agradeço Em também a breve quem pode viu ser que aqui surja este. outra. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Agradeço a quem viu este episódio e vemos então no próximo episódio.